A Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Acaso tem número os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Que é o homem, que dele te lembres? Isso aconteceu há muito tempo atrás e não foi escrito. Meu avô me contou isso debaixo das estrelas. O nome dele era Anguatiswak. Era o líder espiritual do nosso clã. Ele ajudou o nosso povo a formar seus pensamentos. Ele nos dizia quando era hora de levantar acampamento e seguir em frente. Nós vivíamos no litoral norte da grande ilha, aquela que os anglos chamam de Baffin. Quando o cabelo de Anguatiswak estava ficando parecido com a neve, ele ouviu falar de Deus através de um Inuk que veio do sul. O Inuk lhe falou sobre uma nova crença em alguém chamado Jesus. Ele disse que ele era o Filho de Deus. No começo, Anguatiswak não entendeu o que ouviu, mas ficou curioso, porque sua tarefa era explicar os mistérios espirituais ao seu povo. E foi aí que as coisas escondidas começaram a se mover no seu interior. Ele recebeu uma visão. Nessa visão, ele começou uma grande jornada à procura da verdade. Por muito tempo não encontrou nada. Mas um dia, encontrou um lugar onde a luz e as trevas se encontravam. Ele não conseguia ficar nem na luz e nem nas trevas. Então ele escalou uma brecha que ficava entre as duas. Ele subiu e subiu e subiu, até que encontrou uma porta, mas não pôde entrar. Então ele despertou de seu sonho. Anguatiswak não conseguia entender aquilo. Ele achou que talvez a porta se abriria se ele seguisse o Deus do Inuk. Um desejo estava queimando dentro dele. Então ele decidiu se entregar a essa nova fé. Os Inuit têm um costume. Quando querem se entregar com todo o coração a alguma coisa, fazem um ritual. Então, Anguatiswak pensou em matar uma foca para que as pessoas pudessem compartilhar sua carne e seu sangue juntos. Foi quando ele contou a seu povo: eu fiz uma escolha. Eu vou sair para caçar focas. Se eu conseguir pegar uma essa noite, vou entregar a minha vida e vou realizar esse ritual. Mas se eu não caçar nada, não vou fazer isso. Não havia lua, nem estrelas naquela noite. Apenas nuvens pesadas. Anguatiswak sabia que seria muito difícil achar uma foca, mas ele queria fazer isso. Ele saiu andando por cima do oceano congelado, procurando um respiradouro no gelo. E mesmo no escuro, conseguiu. Mas não havia nenhuma foca. Ele teve que esperar. Estava muito frio. Então ele construiu um pequeno muro de gelo para protegê-lo do vento. Então se sentou e preparou seu arpão para acertar a foca. Depois de algum tempo, a foca ainda não chegara, então ele adormeceu. Enquanto Anguatiswak estava dormindo, ele sonhou novamente. E continuou sonhando até que sua cabeça ficou pesada e ele acordou. Quando ele abriu seus olhos, ele olhou para o respiradouro. E havia algo diferente. Ele percebeu que podia ver sua sombra. Algo muito estranho para uma noite sem lua. De repente, o local começou a clarear mais e mais, e foi quando ele os viu. Anguatiswak viu 3 seres que pareciam ter asas. Asas! Eles estavam descendo, saindo por detrás das nuvens. Eles não falaram nada, mas Anguatiswak sabia por que eles tinham vindo.
Assim que eles se foram, uma foca saiu do buraco. Anguatizuac enfiou seu arpão nela e a arrastou para o acampamento. O povo ainda dormia. Mais tarde, saíram de suas tendas e iglus e comeram aquela foca. Foi a partir dali que Anguatizuac e seu povo começaram a seguir Jesus. Muitos anos mais tarde, os missionários vieram e nos contaram toda a história de Deus e seu Filho Jesus, como está escrito no grande livro, e nós sabíamos que era verdade. Somos todos descendentes dele. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em espírito e em verdade. A região leste do Ártico canadense é dividida em duas regiões: Nunavut, o mais novo território emancipado do país, e Nunavik, a terra dos Inuit, no norte de Quebec. Essas regiões juntas englobam mais de 2,7 milhões de quilômetros quadrados. Mas, espantosamente, essa região vasta e fria tem menos de 30 mil habitantes. Por centenas de anos, eles viajaram em clãs, não tinham voz coletiva. Nessas latitudes, a terra é tão fria que até mesmo as árvores se recusam a crescer. Mas é a aridez interior que faz o verdadeiro estrago. Por décadas, os Inuit lutam para achar sua identidade. Destituídos de qualquer senso de lugar ou cultura, muitas comunidades têm rodopiado em direção ao abismo. A esse grande vazio, muitos daquela geração se entregaram ao álcool. Eles perderam sua cultura, então havia muita vergonha. Nessa cidade havia apenas escuridão, escuridão e mais escuridão. Era como um pesadelo. Foi horrível. Foi muito horrível. Eu lembro quando as pessoas morriam. Nós ficávamos lastimando e era muito triste, porque não tínhamos nenhuma esperança. Estamos no norte de Quebec. Temos aqui uma população de talvez mais ou menos umas 500 pessoas. Annie Tertiluk vive na remota Península Gava, em Quebec, desde 1964. Annie e seu marido sabem em primeira mão como o álcool havia se tornado um companheiro problemático para muitos Inuit. Nós éramos um dos piores casais da cidade, porque éramos novos e bebíamos muito. Quando o meu coração começava a bater forte, depois de beber, eu sabia que tinha confusão esperando por mim. Eu acho que toda a comunidade bebia naquela época. Eu lembro de uma vez que a comunidade inteira estava bêbada. Quando recebíamos nosso salário na comunidade, todos juntos, você ouvia pessoas gritando ali. Eu perdi meu irmão por causa do álcool. Pessoas gritando aqui. Perdi muitos amigos. Pessoas brigando aqui. Eu estava acabando com a minha vida. Era muito terrível. Ah, meu Deus, isso era horrível. Não havia nenhuma lei. O norte congelado parecia mais o oeste selvagem. Não havia polícia. A vida era perigosa. Não havia regras na comunidade. As pessoas da nossa comunidade não dormiam por causa de todos os crimes que tínhamos. Mulheres e crianças tinham muito pouca proteção. Tínhamos esposas sendo abusadas por causa do álcool. Meu marido, ele me batia. Foi muito difícil naquela época. Como muitas mulheres Inuit, Eyuka Pinguatuk tinha que conciliar seus relacionamentos com as tarefas de sobrevivência no Ártico. Não tem sido nada fácil. Eu me tornei cristã quando ele estava caçando. E ele me bateu por causa disso. Ataques sexuais eram uma outra consequência da sempre presente bebida. A filha de Eyuka, Alice, lembra-se do medo que perseguia todas as mulheres jovens. Nós tínhamos que nos proteger de abusos sexuais. Quando eu era jovem, eu fui estuprada. O cara estava bêbado e depois daquilo eu fiquei com vergonha.
não gostava de homem. Foi horrível. Minha vida era horrível. As feridas eram profundas e frequentemente reabertas. Ninguém queria falar dos abusos, nem das feridas do coração, das emoções. E eu queria que alguém falasse comigo, mas ninguém falava. Para ajudar a esquecer a dor, muitos jovens começaram a se aprofundar nas drogas, álcool e música heavy metal. Outros simplesmente escolheram passar pela porta onde não há retorno. Eu tinha um grande espelho no meu quarto e eu desenhava demônios. Eu tinha uma irmã e ela tinha 22 quando ela se matou. Ela se enforcou. No lado da Baía de Hudson, no Ártico de Quebec, a comunidade de Puvernituk, ou POV, como os habitantes a chamam, tem sua própria história para contar. Não começou nada bem. No verão de 1991, as condições nesse isolado posto avançado eram tão graves que a equipe de televisão da CBC voou até lá para investigar. As descobertas perturbantes que eles fizeram foram ao ar em setembro daquele ano, no Jornal Nacional do Canadá. Alguma coisa está acontecendo em Puvernituk. Um grande índice de suicídios e autoflagelamento de adolescentes. A história, chamada de Verão Mortal, foi exibida por quase 17 minutos. O 8º suicídio de um adolescente no ano é uma estatística horripilante. Mais de 20 vezes a média canadense. Harry Tulugak, pai de 5. A primeira coisa que vem à mente é, não. O que podemos fazer? Por quê? Por quê? Eu estava aqui e presenciei todo o horror que foi sentido e expresso naquela época. E do lado de fora do fliperama, toda manhã, as drogas preferidas da turma, solventes e lubrificantes. Tínhamos uma epidemia enorme de suicídio de jovens. As certidões de óbito registravam friamente o saldo mortal do ano horrível que eles tiveram. Parecia que tínhamos um suicídio a cada mês. E aí nos demos conta. Muitas de nossas crianças estavam sendo sexualmente abusadas. Todas as famílias estavam passando por isso. Era uma escuridão total naquela época. E a situação em POV não era muito diferente de qualquer outra comunidade do norte. Até mesmo a natureza virou as costas para os habitantes daquela comunidade. Em muitas áreas do leste do Ártico, renas, peixes e frutinhas, antes muito abundantes, começaram a desaparecer. Para pessoas já vivendo no limite, a situação era bem perigosa. As pessoas estavam deprimidas, muito deprimidas. Nós nos perdemos no meio do caminho. Parecia que a nossa comunidade era amaldiçoada. Enquanto para alguns parecia que Deus havia abandonado os descendentes de Anguatiswag, na verdade, Deus procurava restabelecer o relacionamento. Apenas 60 anos após Deus ter revelado sua glória para Anguatiswag, ele enviou um segundo emissário para o leste do Ártico. E este tinha um nome: Cônego John Tanner. Ele usava essa Bíblia quando estava na faculdade. As anotações que John Tanner deixou na sua Bíblia são reveladoras. A não ser que o homem abandone tudo o que ele tem, ele não pode ser meu discípulo. Tanner começou seu ministério no meio dos Inuit no final dos anos 20. Na providência de Deus, sua tarefa o levou à mesma costa onde Anguatiswag tinha conduzido seu povo a uma nova aliança. Somente 2 instituições precederam a chegada de Tanner naquela ilha: a Polícia Real Canadense e a Hudson Bay Company. Mas a pequena comunidade se tornaria uma importante cabeça de ponte espiritual. Joan Hoban vivia na cidade natal de John Tanner, na Inglaterra, quando ela o conheceu. Ele estava de férias na cidade e falou na sua igreja. Suas histórias do Ártico eram fascinantes. Como jovem estudiosa da Bíblia, Joan sentia veneração por aquele homem de Deus. Meus amigos diziam, eu acho que ele está interessado em você. Eu dizia, não, ele é um missionário bem experiente, né? Mas ele estava interessado. Ele disse, você viria comigo para participar de minha vida? Eu disse sim. Mas a diretoria da missão disse não. A vida no Ártico era muito dura e não era lugar para uma mulher.
John voltou sem ela. Joan esperou por ele com fé. 3 anos se passaram sem ao menos uma carta do norte. E um belo dia um telegrama. Permissão concedida. Traga aliança, bolo e um vestido de casamento. A viagem foi perigosa. O mundo estava em guerra. Navios alemães patrulhavam o norte do Atlântico. A última etapa da jornada de 2 meses foi a bordo de um navio de suprimento chamado Danish Cope. Os navios atracavam apenas uma vez por ano para descarregar alimento e correspondências. Foi uma longa jornada para o meio do nada. Tudo baseado em apenas um telegrama. E muita fé. Eu estava bem nervosa porque eu pensei que ele poderia, de repente, desistir de mim. Então eu desci as escadas para o salão e pensei, bom, vou me casar com o primeiro homem que subir a bordo. Então, felizmente, Jack veio num pequeno barco a remo e me encontrou. Então, acho que no final deu tudo certo. Ela e Jack, como ela o chamava, se casaram naquela tarde. Eles passaram a lua de mel num iglu que construíram juntos. Como recém-casada, Joan aprendeu a usar um fogão a carvão, a derreter gelo para conseguir água e a construir uma casa a 40 graus abaixo de zero. Eu tinha que aprender a cozinhar focas. Não era muito boa nisso no começo. Os partos e atendimento médico eram totalmente caseiros, pois o hospital mais próximo era muito longe. O amor de John Tanner pelos Inuit é muito visível nos seus vídeos pessoais. E o amor era recíproco. Este era um inglês que vestia os costumes do norte como uma segunda pele. Os anciões locais diziam que ele se tornou mais Inuit que os próprios Inuit. Ele aprendeu a língua deles e traduziu as escrituras. Ele ensinava na escola usando a Bíblia como seu livro didático. O mais extraordinário de tudo foram as expedições missionárias épicas de John viajando de trenó e frequentemente sozinho. Ele espalhou a semente espiritual numa paróquia maior que muitas nações. Uma jornada de 7 meses no inverno de 1938 e 39 cobriu inacreditáveis 3.000 milhas. A igreja de Tanner, na ilha Pond Inlet, foi a pioneira. Um ministério vibrante que continua até os dias atuais. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre a Bíblia e a oração. Lídia era uma garotinha quando John Tanner lhe ensinou sobre o Evangelho. 50 anos depois, as preciosas verdades ainda surgem borbulhando em canções. E John dizia para nós: Cornelius Nuturak cresceu com a esperança de uma glória vindoura. A vida após a morte é muito bonita e se chama céu. Tanner era o homem de Deus no Ártico, mas o céu que ele pregava não estava tão distante assim. A arma disparou e ele caiu para trás. Chegando em casa de uma viagem de caça, ele viu uma criança lutando para carregar um pesado balde de gelo. E quando ele se abaixou para ajudar, sua espingarda escorregou do seu ombro e disparou. Entrou por aqui e foi até a parte de trás da cabeça. O esforço para levar Tanner para o hospital virou manchetes internacionais. Soldados desceram de paraquedas com remédios para tentar estabilizar o missionário gravemente ferido. Quando ele ficou paralítico, Joan se tornou a enfermeira de John, dia e noite, dando banhos, virando-o na cama e dando injeções. Ela tinha 2 filhas pequenas e estava grávida de quase 8 meses. Levaria semanas para que o gelo pudesse suportar o pouso de um avião de resgate. Os soldados irrequietos e famintos eram agora mais um fardo para Joan. Eu fui até o Jack e disse: eu não consigo mais fazer isso, eu estou tão cansada. Eu acho que comecei a chorar. Ele disse: são meus convidados e temos que fazer o que pudermos por eles. Quando John Tanner não tinha mais nada para dar, ele deu um pouco mais. Inuits em lágrimas cercaram os Tanners, enquanto caminhavam em direção ao lago congelado. Embora John Tanner mal pudesse falar, os dirigiu em oração. E pouco tempo depois, cônego John Tanner morreu em um hospital de Winnipeg. 3 semanas após seu enterro, sua 3ª filha nasceu. Joan a chamou de Faith, que significa fé.
Eu achei a Bíblia do meu pai na estante da minha mãe outro dia. Mesmo que Faith nunca tenha conhecido seu pai, ele não é nenhum estranho para Eu ela. estava folheando e acabei achando essas palavras escritas na parte de trás. Eu decidi que não buscaria me apropriar de nada, apenas de Deus. Comecei a viver uma vida de felicidade e santidade, mas a partir daquele dia, tenho me contentado em viver sozinho com Deus. E pude perceber como era o coração do meu pai, sempre indo atrás daquilo que Deus havia falado com ele. John Tanner morreu muito antes de ir para o Ártico. Ele sabia que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, permanece ele só. Mas se morrer, produz muitas sementes. Esta era a sua visão. Joan tinha essa visão também. Eu tive uma visão uma vez com pessoas jovens vindo para as ruas, cantando hinos e tal. Era uma visão, mas acontecerá um dia. Se tornará realidade. Como muitos da comunidade da Baía Piovi, James Arriac se vê como descendente espiritual de Anguatiswak. É um discípulo espiritual de John Tanner. A palavra de Deus foi plantada nos nossos pais, e nossos pais, pela semente plantada, deram fruto. Em fevereiro de 1996, algo aconteceu. Em toda a comunidade Pond Inlet, pequenos grupos de intercessores estavam bombardeando o céu, orando por avivamento. A inspiração para esse mover vinha de dois homens, com grandes corações e joelhos gastos, o evangelista do Ártico Billy Arnakuk e o pastor local Moses Kayak. As pessoas sentiram convicção de pecado e vieram ao Senhor em grande número. E ficaram tão convictas que sentiram que tinham que limpar suas casas. As estradinhas de terra que levavam à velha igreja de John Tanner ficaram repentinamente congestionadas com pessoas desesperadas da cidade. Parecia que de repente todos queriam se livrar de suas drogas ilícitas, pornografia e música heavy metal. Estavam vindo como uma enchente. Tinha uma grande lata de lixo bem na frente do altar. Todas as noites eles vinham e enchiam aquela lata. E todas as noites levavam para o depósito e queimavam. Após 5 noites, o depósito da cidade ficou cheio. Quando os líderes da comunidade pensaram em incinerar os itens que sobraram, receberam encorajamento de uma fonte improvável: a Polícia Real Montada Canadense. Fizeram uma fogueira, mais ou menos ali. Onde está aquele iceberg? Os policiais até providenciaram suporte logístico. Disseram, nós até podemos lhes arranjar a gasolina para queimar o lixo. Quase toda a comunidade veio assistir à fogueira. De acordo com a polícia, o valor das coisas ilícitas destruídas durante o avivamento foi de um valor assombroso estimado entre 80 a 100 mil dólares. Foi um arrependimento profundo. O próprio Espírito Santo estava falando com as pessoas. A comunidade inteira foi completamente transformada. O calor daquele momento histórico aqueceu corações durante meses, mas também era o vislumbre de um fogo que ainda não fora aceso. Um fogo tão extraordinário que seria comentado até no outro lado do globo. Aconteceu no meio do inverno, 28 de fevereiro de 1999. Crentes haviam se reunido para uma semana de reuniões de avivamento na igreja anglicana, com fome de Deus e aflitos, com notícias de novos usuários de drogas na comunidade. Resolveram fazer um culto especial para os jovens no domingo à tarde. Dentre os líderes do culto estava o pastor Moses Kayak e seus colegas de ministério, Joshua e James Arriac. Todos eles bisnetos do mensageiro da luz original, Anguatiswak. Um convite foi feito para os jovens que queriam estar mais perto de Deus. A líder de louvor, Louis Arriac, estava orando pelos jovens que estavam reunidos ao redor do altar. Eu me senti muito perto de Deus e ele ficava me falando esse versículo que diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Algo começou a acontecer que estava fora do nosso controle. E aí começamos a ouvir um barulho. E começou bem suave. Você mal conseguia escutar.
um gravador de cassetes duplo usado para gravar os cultos ainda estava ligado à mesa de som. Imediatamente eu tentei parar. Começou a ficar cada vez mais alto e comecei a notar que as pessoas estavam ficando um pouco nervosas. Era tão forte mesmo. E era tão alto que tudo começou a tremer. O fogo passou por mim. Assim, parecia um avião. As coisas começaram a tremer, eu comecei a tremer. Falei pra mim mesma, aviões a jato simplesmente não passam por Pond Inlet. Dezoito meses após essa visitação extraordinária, era evidente que aquele momento ainda continha muito poder. Toda vez que falo sobre isso, me sinto muito pequeno. Pensando... Aleluia. Pensando que o Deus Todo-Poderoso pode nos visitar. Aleluia. Quando o pastor Moses Kayak ouviu pela primeira vez o ruído de baixa frequência, ele foi até a mesa de som para ajustar os níveis. Tentei isso e não parou. E tentei aqui e não parou. Quando seus esforços para corrigir a situação fracassaram, ele rapidamente abaixou o volume geral. Quando isso também falhou, ele desligou o sistema completamente. Ainda assim, o som e a gravação continuaram. Não tinha como gravar. Foi simplesmente milagre de Deus. Eu estava completamente quebrantado. Ao ponto de querer continuar diante de Deus, ajoelhando e orando para Deus limpar o meu coração. O mesmo Espírito Santo que agraciou Pond Inlet também tem visitado outras comunidades no leste do Ártico. Um deles, o vilarejo Alpaluk, é situado na Baía de Angava, a noroeste de Quebec. Estabelecida em 1978, a comunidade rapidamente se tornou conhecida como um lugar de tragédias. Houve muitas tragédias. Esta pessoa se suicidou. Ele tinha mais ou menos 17 anos. Outra pessoa, uma menina, 19 anos, que também cometeu suicídio. O que fizemos foi orar por nossa comunidade. Nós quebramos a maldição na nossa comunidade. Os resultados foram imediatos e tangíveis. Eu vejo que a nossa comunidade mudou bastante. Eu percebo que desde que começamos a orar naquela época, fomos libertos. Estamos felizes agora. A professora Maggie Patak é uma testemunha dinâmica, que não perde uma oportunidade de falar do amor de Cristo. Como eu sou uma cristã, eu sempre quero compartilhar o que está no meu coração com as crianças. Eu sempre pergunto, vocês têm o Salvador no seu coração? A influência do Evangelho nas salas de aula de Alpaluk é penetrante e poderosa. Vamos fazer agora a oração do Pai Nosso para começar nossa manhã. Sylvie Susi é uma professora secular contratada do sul do Canadá. Eu acho que a maioria das crianças aqui são bem religiosas. De acordo com Maggie, essa é uma visão incorreta. Todos eles são salvos. Todos eles nasceram de novo. Isso é 40% da população de Alpaluk e representa todo o seu futuro. As coisas também estão melhorando em Piovin. Residente do vilarejo há muito tempo, o pastor local, Eliassi Salualuk, é uma testemunha alegre desta mudança. Em 1996, esta comunidade foi verdadeiramente avivada. Verdadeiramente avivada pelo Senhor, toda a comunidade. Foi tremendo. Mais uma vez, uma chave importante para isso foi oração fervorosa e unida. Ter um coração aberto para Deus não precisou de mais nada. E então veio o derramar do Espírito Santo na comunidade. E
Os lamentos nas igrejas. A dor. Os gemidos subiram como incenso diante de Deus. E os céus se abriram. E estávamos vendo resultados. Muitos resultados. Bons resultados. A taxa de suicídio está em grande declínio. Na verdade, crimes em todos os níveis diminuíram. Nós temos um Deus que perdoa, um Deus todo-poderoso e famílias que têm sido curadas nesses últimos 7 anos. Tem sido maravilhoso o mover de Deus em nossa comunidade. Embora sejamos tentados a parar e celebrar a obra de Deus em Piovi e Alpaluk, a história não termina aqui. E é maravilhoso ver como Deus está movendo. Não apenas em Piovi, mas nas nossas comunidades. Desde que as pessoas começaram a ser salvas, é outra história. Minha ficha está limpa por causa de Jesus. Veja, Deus está salvando essas pessoas que pensamos que nunca seriam transformadas. Eu o encontrei. Deus é maravilhoso. Eu realmente o encontrei. Ele é tremendo. Corações e relacionamentos foram restaurados. Eu vi homens se levantarem e se arrependerem publicamente. Eu abusei dos meus filhos e abusei de minha esposa. Meu marido agora me ajuda e a vida dele realmente mudou. Muitos foram curados daquelas feridas, especialmente mulheres. Deus está usando-as hoje. Deus está simplesmente mudando as comunidades. Jesus era a resposta para todos esses problemas. Comunidades inteiras, é maravilhoso. Nem todas as comunidades do Ártico estão no mesmo nível, mas não há uma comunidade sequer onde nada está acontecendo. Tudo mudou muito, tudo mudou completamente. Está se espalhando por todo lugar. O fogo, o Senhor está espalhando. Você pode visitar qualquer comunidade, posso lhe contar a mesma história. Clyde River, Arctic Bay, Lake Copper, Testuyaki starting, Cold Harbor, Gansualujuki starting. O que eu vejo é lindo. O evangelho também começou a infiltrar a arena política. De acordo com o missionário veterano do Ártico, Roger Armbruster, Deus está levantando uma nova geração de líderes nativos, que não são tímidos em declarar o senhorio de Cristo. Esse bastão é feito com o chifre de uma baleia narwhal. Esse é o símbolo da autoridade da Assembleia Legislativa de Nunavut, que é levado para lá todas as vezes que se reúnem para assuntos oficiais. Está escrito no papel que fica dentro desse bastão a oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu conheço alguns prefeitos que deixam seus gabinetes à disposição 2 vezes por semana para reuniões de oração. Ele sabe que sem Deus, nessa reunião não será nada bom. Então, Deus é sempre incluído em tudo. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Deus ainda abençoou o solo daquele lugar. O lugar está começando a produzir e se tornando produtivo mesmo. 20 anos atrás não tínhamos renas e desde setembro elas estão voltando para cá. Até mesmo as pescas começaram a aumentar. Até mesmo o solo começou a produzir algumas plantinhas. Somos tão abençoados. A esperança que um dia invadiu o coração solitário de um caçador de focas, agora se manifesta em igrejas, salas de aula e gabinetes de conselho através de todo o leste do Ártico. Isso nos faz lembrar que o amor de Deus não é apenas profundo e persistente, mas também tem um propósito. Deus contemplou essa parte da terra que os homens desprezavam e perguntavam: para que serve esse pedaço congelado do Ártico? E Deus disse: vou usar aquela parte da terra para a glória do meu nome. Eu tive uma visão uma vez com pessoas jovens enchendo as ruas e cantando e louvando ao Senhor. Vai acontecer um dia, se tornará realidade. Eis o grito dos teus atalaias. Eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com os seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. I can hear that thunder.
train.